Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã, cumprimentar também aqueles que nos acompanham pela internet, dizer da nossa alegria de começar a semana na presença de Deus. Para nós a semana começa hoje, e é um privilégio começá-la em comunhão com o nosso Deus, com os nossos irmãos, nos preparando para o restante dos dias da semana, para nosso serviço, escola, faculdade, enfim, todas as demais atividades. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. Nós os recebemos com muita alegria para ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos dar um pequeno intervalo antes de começar a exposição da carta aos Efésios. Terminamos o livro do profeta Amós. Eu sei que vocês já estão com saudades do boiadeiro que era profeta, não é? E vamos entrar agora num outro estilo completamente diferente de literatura bíblica, que é a carta de Paulo aos Efésios. Mas antes disso, nós vamos ter um pequeno intervalo, talvez mais um ou dois domingos, com sermões avulsos, antes de nos aventurarmos no oceano que é a carta de Paulo aos Efésios. 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo responde a perguntas que os membros da igreja de Corinto tinham feito a respeito de casamento, sexo, divórcio, novo casamento, celibato, ficar solteiro, ficar viúvo e assim por diante. Capítulo 7, verso 1 em diante. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, o outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito Santo, para compreendermos as palavras do teu servo, o apóstolo Paulo, especialmente nesse assunto tão delicado, sensível e que afeta cada pessoa presente aqui nesta manhã e que nos ouve também nos acompanha. Pedimos, portanto, que o Senhor nos guie no sentido da Escritura, no seu significado para nós e numa aplicação pessoal e prática para cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, entre outras coisas, para resolver uma série de problemas que havia surgido na igreja e responder também a uma carta com indagações que os membros da igreja haviam mandado a ele, provavelmente através daquela comissão que é mencionada no capítulo 16 de 1 Coríntios, lá no final, Stefano, Fortunato e Acaico, 3 coríntios que vieram até Éfeso, onde Paulo estava, trazendo uma oferta da igreja de Corinto para ajudar no ministério de Paulo e também uma lista de perguntas que os coríntios tinham
para o apóstolo Paulo. Além disso, Paulo tinha tomado conhecimento por uma família lá de Corinto. Ele nomeia a família, logo no início da carta, era a família de uma senhora chamada Chloe. Paulo tinha tomado conhecimento por parentes de Chloe de que as coisas não estavam bem na igreja. Tinha divisões na igreja, havia 4 grupos formados em torno das personagens mais recentes da história da igreja, Pedro, Paulo, Apolo, e havia um grupo que dizia que era de Cristo. Havia discussão em torno da liberdade cristã, o quanto era possível participar de carne sacrificada a ídolos ou não, questões sobre... havia problemas de imoralidade e falta de disciplina na igreja, um irmão estava processando o outro por conta de propriedades e bens, o culto era uma bagunça, o exercício dos dons espirituais estava fora de ordem, havia um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos e havia uma grande discussão sobre essa questão do casamento. O que era mais espiritual? Ficar solteiro, casar e questões relacionadas com isso. Então, esse ponto era uma das perguntas que vinha naquela lista na carta que os coríntios enviaram ao apóstolo Paulo, como eu disse, provavelmente através daquela comissão mencionada no final do capítulo 16. Paulo, então, emprega o capítulo 7 para responder essas questões. Antes de nós entrarmos não vai dar para ver o capítulo 7 todo, né, naturalmente, mas antes de entrarmos na exposição do texto que foi lido, é bom lembrar o contexto em que essas perguntas foram feitas, porque senão nós não vamos entender direito o que é que Paulo está dizendo aqui, porque ele parece contradizer algumas coisas que são ditas em outras partes da Bíblia. Primeiro, a gente tem que lembrar que os coríntios, eles eram gregos, e os gregos gostavam de filosofia como o brasileiro gosta de futebol. Então, eles apreciavam debate entre filósofos, eles gostavam de ir para a praça para ouvir os sofistas. Sofistas eram filósofos ambulantes que iam de cidade em cidade, nas praças, expondo as suas ideias e exibindo os recursos de oratória, impressionando o povo. Num minuto eles faziam a multidão chorar, no outro minuto faziam a multidão rir, usando palavras de efeito, frases preparadas. Então, os coríntios amavam esse tipo de coisa. E a filosofia que predominava na época era o neoplatonismo. Era uma modificação da teoria de Platão, embora ainda preservasse as ideias principais, que dividia o mundo em 2 realidades. Havia o andar de cima, que era as coisas do espírito, o mundo invisível, o mundo ideal das ideias, e havia o andar de baixo, que era o mundo material, palpável, sensível, que era um reflexo imperfeito das ideias perfeitas que estavam no mundo espiritual. Por exemplo, esse púlpito aqui, ele é um reflexo imperfeito do púlpito ideal que está no mundo das ideias, do conceito ideal de púlpito. Então, com essa divisão aplicada ao ser humano, para os gregos, a maioria deles, pelo menos os que seguiam essa ideia, o corpo era inferior à alma, porque o corpo era material e a alma é espiritual. A alma tem a ver com as realidades do andar de cima e o corpo tem a ver com o andar de baixo. Então havia um certo desprezo para com o corpo em contraste com a alma. Por isso que muitas religiões gregas dessa época, elas insistem na salvação através do ascetismo, que era a mortificação do corpo, que era visto como sendo a prisão da alma. Quando os coríntios se converteram, eles trouxeram para dentro da igreja essa visão, porque leva tempo, até, depois da conversão, até uma pessoa mudar a maneira de pensar. Por isso eles tinham dificuldade com a ressurreição. Tinha na igreja de Corinto um grupo que não cria na ressurreição de mortos. Por que Deus ia levantar corpos da sepultura se os corpos são inferiores à alma? Qual o interesse de Deus com isso? Mais adiante, essa noção vai afetar inclusive a encarnação. Eles vão dizer, Jesus não podia ser uma pessoa, por que Deus, que é espírito, ia tomar um corpo humano? Eles vão dizer que Jesus tinha uma aparência de corpo. E, naturalmente, isso afeta também a questão do casamento, porque no casamento existem as relações sexuais, a troca de corpos. Então, eu quero ser espiritual, como é que eu vou me envolver numa relação ou num relacionamento sexual, uma vez que isso é inferior e intrinsecamente mal, a matéria é intrinsecamente má? Então, isso explica por que muitos dos crentes de Corinto estavam em dúvidas a respeito de casar, porque se casar ia ter que ter relações. E os já casados estavam pensando na possibilidade de escapar dessa armadilha através do divórcio. Então,
Então, ele tinha uma série de perguntas a respeito do apóstolo Paulo. Como é que eu posso ser cristão espiritual se eu sou casado, tenho que ter relações? Ou então, se eu sou solteiro, mas tenho vontade de casar, será que eu peco se eu casar? O que é melhor, sim ou não? Então, o dualismo grego, que é o nome que a gente dá ao neoplatonismo, explica algumas dessas questões e as respostas que Paulo vai dar. Havia também um outro aspecto do contexto que nos ajuda, é lembrar que a cidade de Corinto era uma cidade extremamente imoral, o ambiente era erotizado. Corinto era famosa pela prostituição que corria pelas ruas. Descobriu-se nas ruínas de Corinto o que parece ser o restante de um bar, onde tinha inclusive um cervejoduto, né? Tinha um duto que trazia a cerveja canalizada lá de dentro dos barris diretamente lá para os frequentadores lá, não é? E a cidade era tão imoral, era tão corrompida, que na antiguidade tinha um verbo que foi cunhado a partir do nome de Corinto, que era o verbo corintinizar, que significava corromper alguém. Eu preciso sempre ter muito cuidado quando eu uso esse verbo, para não dar a impressão que eu estou falando de um time de futebol, quando alguém diz assim, você é um coríntio, né? Se você dissesse você é um coríntio naquela época, quer dizer, você é um corrupto, né? Então é claro que ninguém vai pensar nisso hoje em dia, quando pensa nos corintianos, é óbvio. Mas o ambiente era um ambiente de muito erotismo, não é? Era muito erotismo. Então, como é que um cristão poderia permanecer solteiro e puro quando as tentações estavam ao redor? Em todo lugar. Você virava a esquina, tinha uma prostituta. Então, virava a esquina, dava de cara com um barzinho, uma balada, alguma coisa desse tipo. Então, havia essa pergunta. Numa situação como essa, não era melhor se abster de sexo completamente para evitar cair em tentação? E, por último, tinha também um fator extremamente importante, que era a questão das perseguições. Ainda não havia começado as perseguições do Império Romano, mas os judeus perseguiam ferozmente os cristãos em todo lugar, como também em Corinto. Se você ler o relato da plantação da igreja em Corinto, você vai ver que ela começa numa sinagoga, mas depois acaba tendo uma discussão, não é? Os judeus não aceitaram a mensagem de Paulo, e Paulo, então, se retira e continua o trabalho de pregação em outro lugar. Havia hostilidade dos judeus, havia perseguição. E, às vezes, essa perseguição poderia ser uma perseguição mais séria, perseguição física mesmo, assédio mesmo, tipo prisão, arrestamento de bens, assédio da polícia. E é muito mais fácil você fugir da perseguição sozinho do que tendo pela mão uma mulher com 2 filhos no braço e um na barriga. Então, ser casado era desvantajoso naquele instante de perseguição. Por isso a pergunta, o que é melhor, ficar solteiro ou casar, considerando as dificuldades inerentes ao momento? Então, estas são as vertentes, né, as variáveis que provocam os coríntios a escrever a Paulo uma série de perguntas, entre elas: é melhor casar ou ficar solteiro? Posso me abster de sexo no casamento para ser mais santo? Posso me separar do meu marido ou da minha esposa para servir a Deus melhor, especialmente porque ele ou ela é descrente? O que é melhor para solteiros e viúvas, continuar assim ou procurar casamento? Eram essas as perguntas que estavam sendo feitas. Eu tenho certeza que nessas 4 categorias está todo mundo aqui devidamente descrito, não é? Então, vai ter para todo mundo aqui da parte do apóstolo Paulo. Vamos ver, então, as respostas que Paulo dá a esses questionamentos. Como eu disse, ele vai até o final do capítulo 7 respondendo sobre isso. Nosso tempo não dá, mas eu creio que se a gente chegar até o verso 16, teremos tocado nos pontos mais importantes que ele tem para nos dar aqui. Primeira questão, sobre casal ficar solteiro ou viúvo, sem mulher ou sem marido, o que é melhor? Versos de 1 a 9. Era essa a pergunta de alguns membros da igreja, diante de todo aquele contexto que eu descrevi para vocês, o que era melhor para um jovem solteiro, para uma jovem solteira ou para uma viúva, ou alguém que havia sido repudiado ou repudiada pelo cônjuge e que estava só, o que era melhor? Permanecer daquele jeito ou casar? Resposta de Paulo no verso 1 é que há situações em que é melhor ficar sem casar. Verso 1, quanto ao que me escrevestes, ele tem diante de si as perguntas dos coríntios, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui é um eufemismo,
Eufemismo é quando um autor ele usa uma linguagem bonita porque ele não quer provocar a imaginação. Quando ele diz é bom que o homem não toque em mulher, ele está querendo simplesmente dizer é bom que o homem não case e tenha relações. É isso que ele quer dizer. Não está proibindo que você toque numa mulher, não é? Mas tocar nesse sentido, tocar sexualmente, tocar sua esposa sexualmente ou seu marido sexualmente. Então, a primeira resposta de Paulo é bom que o homem não toque em mulher. Como é que Paulo vai contradizer o que está lá em Gênesis, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só? Parece que ele está contradizendo, não é? Mas a razão é porque ele está respondendo nessa situação aqui. Há situações como essa de perseguição, por exemplo, de grande adversidade, em que é melhor ficar solteiro mesmo. Ou então, no caso em que a pessoa diz assim, eu quero servir a Deus em situações difíceis, como é o caso do próprio apóstolo Paulo, que não tinha mulher. A gente não sabe se ele era solteiro, ou se ele era viúvo, ou se ele foi abandonado pela mulher quando se tornou cristão e a sinagoga obrigou a esposa dele a divorciar-se. A gente não sabe qual era a situação de Paulo, só sabe que ele não tinha mulher. Paulo não tinha mulher porque ele vivia pregando o evangelho de cidade em cidade, apanhando por onde passava, ficava preso, e ter uma família numa situação dessa não faria o menor sentido. Então, há situações em que a melhor opção é você ficar solteiro. O que já nos mostra que aquela regra de Gênesis, não é bom que o homem esteja só, ela é uma regra que comporta exceções. Há situações, há momentos em que a pessoa será mais feliz, mais realizada, se ela não casar. Ela vai cumprir melhor o seu propósito na vida, seu ideal, seu sonho, desejo que ela tem de servir a Deus numa determinada área, dependendo da que seja, onde seja e quando seja. Se ela ficar solteira, o casamento às vezes pode entrar como alguma coisa que vai prejudicar o desempenho se a pessoa ficasse solteira. Nós temos que estar preparados para admitir isso aí, e a história da igreja está cheia de exemplos disso. De pessoas que abriram fronteiras, foram para outros lugares, especialmente no trabalho missionário, desbravaram campos missionários e, na maioria dos casos, eram pessoas que optaram pelo celibato. Quando eu falo ficar solteiro, é solteiro e puro, não é solteiro e pulando a cerca. De vez em quando, é solteiro e puro, sem ter nenhum relacionamento. Não é? Porque esse é o ideal de celibato na Bíblia. O solteiro, o celibatário na Bíblia, ele não fica pulando o muro, de vez em quando, ficando com um, ficando com o outro, não. Ele é solteiro para servir a Deus e para se dedicar a Deus, e vai encontrar grande realização, motivação e incentivo na Escritura para fazer esse tipo de coisa. Então, primeira pergunta, o que é melhor? Na opinião do apóstolo Paulo, dadas as circunstâncias, é melhor não casar. Melhor não casar. Dependendo das circunstâncias, a solteirice é uma opção perfeitamente bíblica. Segunda pergunta, segundo ponto de Paulo ainda nessa pergunta. Contudo, quem não consegue se dominar tem que casar. Porque não é só ficar solteiro, é ficar solteiro e puro. Mas para isso você tem que se dominar, é claro. Porque tem desejos, tem tentações, existem vontades. Verso 2, mas por causa da impureza, a palavra impureza aqui é a palavra porneia, que é a palavra grega que define todo tipo de pecado na área sexual. Por causa da porneia, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Esse versículo ensina três coisas. Primeiro, que a resposta de Deus para o desejo sexual é o casamento. Se você não consegue se controlar, que se case. A solução não é ficar, não é masturbação, não é sair pulando de namorado em namorada, mas a solução para quem não consegue se dominar é casar. Esse é o primeiro ponto que está claro aqui. O casamento, um dos propósitos do casamento é prover o alívio sexual legítimo para a pessoa que não consegue dominar-se. Segunda coisa, o casamento é monogâmico. Você percebe que a essa altura, já em contraste com o Antigo Testamento, onde um homem poderia ter várias mulheres, Paulo já diz aqui que cada um tenha a sua própria esposa. Já é a visão monogâmica
cristã de casamento que impera, é o padrão do Novo Testamento, vencido já a poligamia do Antigo Testamento. Então não tem bigamia, poligamia, uma série com várias filiais, acabou. Da perspectiva cristã, o casamento é monogâmico, um homem e uma mulher. Terceira coisa que você aprende aqui dessa passagem é que Paulo dá às mulheres o mesmo direito do homem. Cada um tem a sua própria esposa e cada esposa, cada mulher, tenha o seu próprio marido. Ele está tratando os dois igual. Isso aqui é bom para quem acha que Paulo é machista, não é? Que Paulo tem um viés assim contra as mulheres. Você vê ele dando às mulheres, ou tratando as mulheres, mesmo pé de igualdade dos homens aqui. Primeira resposta: o ideal é que não case, considerando a situação que fique solteiro e puro. Mas, por causa da impureza, da tentação a cometer impureza, que seria fornicação, adultério, a prostituição, para evitar esse tipo de coisa, o caminho de Deus é o casamento. Deus instituiu o casamento, entre outras coisas, para a satisfação sexual e a realização sexual das pessoas. Você percebe, então, aqui, que essa também, pensando ainda no primeiro caso e no segundo, pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, porque é possível uma pessoa convertida, ela continuar a sentir atração por pessoas do mesmo sexo. A opção para ela, já que a solução para a satisfação sexual é o casamento, e uma vez que ela não vai poder, como cristã, casar-se com a pessoa do mesmo sexo, a opção é o celibato. E eu tenho, no meu ministério, ajudado várias pessoas que se sentem atraídas por pessoa do mesmo sexo a permanecer no celibato, permanecer solteira e pura, porque a opção seria casar, mas isso não é opção para ela, porque não tem como casar, né, com uma pessoa do mesmo sexo, pelo menos não dentro do ambiente evangélico cristão, especialmente reformado. Então, o celibato também é recomendado para pessoas que sofrem com esse tipo de tentação e que lutam contra esse tipo de tentação. Então, ainda dentro dessa resposta de Paulo, vem aqui um terceiro ponto. Se você casar, sexo é dívida. Verso 3 a 6. O marido conceda à esposa o que é devido. E ele não está falando de mesada, não. A dívida aqui é o relacionamento sexual, sim. É o relacionamento sexual. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Uma vez que você casou, então sexo faz parte do contrato, porque quem casa, casa pensando naquilo, nisso, óbvio. É óbvio. Então, na hora que você diz sim, você está abrindo mão da sua privacidade, num certo sentido, da sua liberdade, da sua autonomia, seu corpo não lhe pertence, como Paulo vai dizer em seguida. E aí, mais uma vez, Paulo dizendo, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Percebe como Paulo está dando direitos iguais a marido e mulher aqui? Ele não tem nada de machista, né? Não é enviesado contra as mulheres, como as feministas gostam de dizer a respeito do apóstolo Paulo, mas ele trata ambos com respeito e com os mesmos direitos. Se você casou, sexo é dívida, não é para ficar chantageando, negociando, usando o sexo para obter vantagem sobre o seu cônjuge, mas é uma dívida que você contraiu e que deve ser paga com alegria e satisfação. Porque, verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Os homens daquela época deveriam dizer, é claro, é óbvio, né? Nós temos o direito sobre o corpo da nossa esposa. E Paulo continua, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Mais uma vez, Paulo tratando a mulher, igualzinho como ela trata o homem, dando o mesmo direito, dando o mesmo privilégio. Significa que, ao casar, você abre mão do domínio sobre o seu corpo. Seu corpo pertence ao seu cônjuge no que diz respeito ao relacionamento sexual e vice-versa. É claro que no casamento onde há amor, onde há compreensão, onde há o cumprimento do papel bíblico, tanto do homem como da mulher, isso aqui nunca vai ser um problema. Porque a gente reconhece que há momentos que há indisposição, a própria mulher tem períodos durante o mês em que já fica mais difícil, e às vezes tem dor de cabeça que é verdadeira mesmo, não é só desculpa, não é? Então, onde há amor e compreensão, não existe problema com relação ao pagamento da dívida, não é? O problema é quando isso é feito
né, por obrigação, já não há mais prazer nisso, ou qualquer outro tipo de coisa, e se torna uma fonte de problemas e de separação em muitos casos. E aí vem, então, uma vez que é dívida, Paulo diz no verso 5, e eu quero que você preste atenção aqui nesse ponto. Não vos priveis um ao outro. A privação aqui seria negar ao cônjuge o relacionamento sexual. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Paulo faz uma ressalva aqui porque os coríntios estavam pressionando, dizendo assim, eu sou casado e eu queria assim me dedicar a Deus, não é? Eu queria não ter mais relações sexuais no casamento. Lembra que eles estavam influenciados pela visão de mundo daquela época, não é? Eu não quero mais ter relações sexuais no casamento, eu quero assim ser puro no corpo, para me dedicar totalmente a Deus. Paulo diz, está bem. Paulo diz assim, não pode, né? A ideia seria assim, Paulo, eu estou casado, mas eu quero viver como se fôssemos irmãos. Paulo diz, não. Sexo é dívida. Não tem, né? Você não tem direito sobre o seu corpo e vice-versa, casou nisso, mas eu vou fazer uma exceção. Não vos priveis um ao outro, salvo, aí ele coloca 3 condições. Primeiro, por mútuo consentimento. Não é você chegar em casa e dizer, marido, resolvi que a partir de hoje nós não vamos ter mais relações porque a gente vai viver de jejum e oração, vai se consagrar a Deus para ser mais espiritual. Não pode fazer isso. Tem que ser por mútuo consentimento. Os dois chegam a uma conclusão, um acordo, de que eles vão fazer um jejum nessa área. Primeiro, mútuo consentimento. Segundo, por algum tempo. Não é para sempre, não. Isso é por algum tempo. Terceira condição, para vos dedicardes à oração. Ou seja, o propósito é de fato espiritual. E por último, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência significa falta de domínio próprio. O diabo conhece a natureza humana, ele sabe que pessoas que estão acostumadas a ter relações no casamento, se elas ficam privadas disso, elas ficam expostas, vulneráveis à tentação. O domínio próprio vai diminuindo. Por isso que sempre a gente se preocupa, não é isso, pastor? Com os membros da nossa igreja, casais onde o marido vai ter que trabalhar fora, não é? E às vezes o tipo de trabalho do marido ou da esposa que o casal vive separado, eles se encontram uma vez por mês, se encontram 2 vezes por mês. Existe aí uma vulnerabilidade. O diabo tenta pela incontinência, ele tenta pela falta de domínio próprio. O diabo sabe exatamente que botão apertar na sua vida. E uma vez que, ou mesmo um casal que está vivendo junto, mas não tem relacionamento, já faz 1 ano ou mais, tem casais que passam às vezes porque brigaram, discutiram, perderam o gosto um pelo outro, continuam casados, mas não têm relacionamento, eles estão totalmente expostos e vulneráveis a ser tentados nessa área pelo diabo. E Paulo, então, conhecendo não só a natureza humana como o diabo também, ele diz, isso é por pouco tempo para vocês se ajuntarem de novo, para que o diabo não tente pela vossa incontinência. Eu gosto de uma ilustração aqui que eu já contei no retiro de família da igreja, mas como tinha pouca gente, então eu vou contar para todo mundo. É a história daquele membro rico da igreja, riquíssimo, que vivia muito bem e que o esporte dele era pescar em alto mar, ele tinha um iate. E aí, de vez em quando, ele entrava no iate, pegava um marinheiro, pegava a Zefa, que era a cozinheira, uma senhora de uma certa idade já, tal, feinha, e lá embarcava a Zefa, o marinheiro, e ia para alto mar pescar. E às vezes passava dias, aí o pastor preocupado, que ele, longe da mulher, naquele tempo todo, aí disse, não, pastor, está sob controle aí, eu sei a hora de voltar. E o pastor disse, quando é que você sabe a hora de voltar? Ele disse, quando eu começo a achar a Zefa bonita. Aí, meu irmão, quando Zefa está bonita, está na hora de voltar para casa, Está na hora de voltar para casa. O diabo tenta pela incontinência. Verso 6, Paulo diz, e isso vos digo como concessão e não por mandamento, que alguém poderia ler essa passagem e dizer assim, Paulo está mandando, está estabelecendo o jejum de sexo como sendo norma para a vida da igreja. Paulo diz, não, isso aqui é uma concessão para aqueles que desejam fazer isso, não é obrigado.
Não é mandamento, mas é uma concessão. O normal é que as pessoas casadas tenham uma vida sexual ativa, prazerosa, alegre, e de todos os casais do mundo, os cristãos deveriam ser os que mais desfrutam disso com alegria, porque eles entendem que sexo é uma dádiva de Deus, e eles veem o casamento como sendo análogo à relação entre Cristo e a sua igreja. E por último, versos 7 a 9, Paulo vai dizer que casar ou ficar solteiro é um dom de Deus. Ele diz, primeiro ele coloca a preferência dele no verso 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Nós sabemos que ele não tinha mulher, não sabemos se era viúvo, solteiro ou largado da mulher por conta da conversão ao cristianismo. Dessas possibilidades, solteiro e viúvo são as preferidas, e delas, viúvo é a que se destaca mais, porque só isso explicaria o conhecimento profundo que ele tem do casamento quando ele fala aqui. Então, a maioria dos comentaristas e dos estudiosos acham que Paulo era provavelmente viúvo. Então ele diz, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No caso, não tinha companheira, né? Não tinha uma esposa. No entanto, isso é a preferência pessoal dele. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. A palavra dom que ele usa aqui é a mesma palavra que ele usa nessa carta, lá no capítulo 12, para descrever os dons espirituais, como profetizar, falar em línguas, liderar, o dom da misericórdia, o dom do conhecimento, o dom da palavra, o dom da sabedoria. É como se Paulo dissesse, ou fizesse, se a gente for aplicar a regra de interpretação, é como se Paulo visse o casar ou ficar solteiro como um dom que Deus dá à pessoa. Para que você case, você tem que ter o dom de casar. Porque pessoas casam sem ter o dom, é que existe tanta separação e tanto casamento ruim e tanta gente infeliz que seriam mais felizes se ficassem solteiras. E ficar solteiro também é um dom que Deus dá. Paulo diz, um tem de um modo, outro tem do outro. Isso explica muita coisa. Primeiro, o nosso erro como igreja, quando a gente pensa que casar é o padrão bíblico, né, que todo mundo tem que casar, que toda moça tem que casar, que todo rapaz tem que casar, e aí começa a pressão em casa, né? Primeiro começa a pressão em casa. A menina faz 18 anos, arrumou um namorado, aí já começa as piadinhas, né? Aí começa as piadinhas. Se for um rapaz, é pior ainda, né? Chega nos 30 anos, não arrumou um namorado, a coisa não vai para frente, e vai ficar para titia, já começa, né? Aquela pressão, né? E aparece o Santo Antônio da igreja para arrumar casamento, mostrando o candidato, né? Tal, e a coisa vai, e a pressão vai aumentando, né? Fez 35 e não casou, e deu o último tiro na macaca, aí pronto. Aí ela vai no primeiro candidato que aparecer, né? A pressão é tão grande que o primeiro candidato que aparecer, ela vai, e aí não vai dar certo, né? Vai sofrer e uma série de coisas. De quem é a culpa? Nossa. Começa em casa com os pais e depois na igreja, quando a gente estabelece que casar é a norma e não casando, então tem alguma coisa errada com isso, né? E a pessoa então se sente meio que deslocada. O solteiro adulto, né, que não casou, tal, ele se sente meio que deslocado, ou viúvo, ou separado, se sente meio que deslocada, como se fosse ser solteiro, estar sozinho, fosse alguma condição espiritual inferior ou social inferior, quando a Bíblia não vê assim. A Bíblia vê a possibilidade do celibato, inclusive, como um dom, ficar solteiro. Existem grandes possibilidades e oportunidades de realização, de se sentir completo, seguindo esse dom do celibato. Aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Agora, sempre a ressalva, caso, porém, não se dominem, porque é ficar solteiro e puro, como já dissemos. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver queimando, né? Queimando aqui de desejo, de paixão, a paixão sexual que queima
É melhor você casar do que você viver abrasado com os desejos que você não tem como satisfazer legitimamente, porque você não é casado. Então, nesse caso, casar seria a opção. Meu tempo já terminou, eu vou correr rapidinho aqui sobre a segunda pergunta. Vou parar só nela mesmo. A segunda pergunta dos Coríntios, tem aí do verso 10 a 24, era sobre, ainda nesse contexto, se era permitido separar-se por motivo de espiritualidade. Sou casado. O primeiro caso é uma pergunta que vem no caso de um casal crente. Ele e ela são crentes. Será que eles poderiam se separar para poder servir a Deus melhor? Se dedicar ao trabalho missionário? Se dedicar ao jejum e à oração? Resposta de Paulo no verso 10 e 11. Ora, aos casados aqui, os dois são crentes. Ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. O que Paulo está dizendo, é importante notar que quando Paulo diz que é o Senhor que está dizendo e não ele, é porque há um mandamento de Cristo, Cristo falou sobre esse assunto, está lá nos evangelhos, quando os fariseus perguntaram para ele se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, e Jesus disse, de jeito nenhum, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Serão os dois uma só carne. Então, Cristo já tinha dado uma resposta sobre isso, por isso Paulo apela para as palavras de Cristo, diz o Senhor e não eu, não separa. Religião não é motivo de separação. Nunca foi. Espiritualidade não é motivo de separação. Na verdade, o casamento é mais antigo do que a religião. Deus criou o homem e a mulher, os casou. Religião só começa no capítulo 3, com a queda e a promessa da chegada do Redentor. Então, a instituição mais antiga da humanidade é o casamento, é mais antiga do que a religião. Então, eu não posso desfazer um casamento, meu casamento, simplesmente em nome de religião. Quero me separar para poder servir a Deus melhor. Não, isso não é motivo para você acabar o casamento. Então, o Senhor Jesus ordena, não deixe o seu marido, nem o marido deixe a sua mulher. Tem problemas? Todos eles são possíveis de solução. Buscando a graça de Deus, humildemente, o poder do Espírito Santo, é possível resolver os problemas no casamento. Se não der certo, Paulo conhece a natureza humana, se porém a mulher vier a separar-se, não é para separar, mas a gente conhece a natureza humana e a dureza do coração. Se separou, quais são as opções? Que não se case, a Bíblia proíbe um outro casamento se o primeiro não for desfeito por adultério ou por abandono, como Paulo vai dizer aquilo. Então, se separou, que não se case, porque se casar, vai cometer adultério, ou que se reconcilie com seu marido. São as opções para aquele casal de crentes que resolve se separar por incompatibilidade de gênero, ou então vocações distintas, ou porque não concordam sobre como organizar as finanças domésticas, ou por uma série de outras razões que as pessoas inventam para quebrar a aliança que eles prometeram, juraram no dia que casaram e que é instituída por Deus. Então, resposta, não tem separação. Se separou, não casa, ou então volta e se reconcilia. Mas aí vem a pergunta, é claro, aqui Paulo não entrou na questão porque não foi provocado. O Senhor Jesus estabeleceu uma exceção que é no caso de adultério. Então, se houve adultério, a parte inocente é possível pedir o divórcio, obter e estar livre para casar outra vez. Eu estou refletindo a confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé da nossa igreja, onde prevê separação e novo casamento somente nesses dois casos, adultério e agora nesse caso que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Do verso 12 até o verso 16, a pergunta é, tudo bem, mas e se for um descrente? Veja o raciocínio, eu estou casada com um homem descrente, eu sou santa, eu pertenço a Deus, o Espírito Santo habita em mim, o meu marido é descrente, ele é idólatra, como é que eu, uma mulher santa, filha de Deus, vou me juntar na relação íntima sexual com um adorador de ídolos? Olha a resposta de Paulo. Aos mais digo eu, não o Senhor, porque Jesus nunca falou sobre esse assunto, Paulo agora, com a autoridade de Cristo, está falando, com a mesma autoridade. Ele diz, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido.
A pergunta é, o descrente consente em morar com você? Se a resposta for sim, você não tem como deixá-lo. Não há base bíblica para deixar. Uma vez eu fui pregar numa igreja, terminei, o assunto era esse. Não, o assunto era família, casamento. Chegou, era uma igreja meio pentecostal. E aí o rapaz, na saída, assim, veio dizer, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse aqui, eu estou com um problema. Eu sou casado, minha mulher não é crente, eu me converti e ela não se converteu. E aqui na igreja tem uma profetisa que toda vez que me vê diz, ó varão, assim diz o Senhor, eis que tem uma serva reservada para ti, uma mulher crente que vai contigo criar os teus filhos e tudo mais. E eu, pastor, é Deus que está falando através dessa mulher, Deus quer que eu me separe da minha mulher descrente para poder casar com a irmã da igreja? Aí eu perguntei, meu irmão, a sua mulher descrente, ela consente em morar com você? Sim, pastor, ela gosta de mim, nós temos um casamento até razoável, apesar dela não ser crente, mas a gente vive junto, vive bem, estamos criando os filhos e tudo mais. Diga, então não pode ser de Deus, meu irmão. Vem cá. Aí abri 1 Coríntios 7, não é? E li para ele. Disse, olha aqui o que é que a Bíblia diz. Se você tem uma esposa descrente, mas ela concorda em viver com você, não deixe. Então quer dizer que não é de Deus não, pastor? Que não é do Espírito Santo não, pastor? Eu digo, é de algum espírito, mas não é o santo. Não é o santo. E eu tenho para mim que eu desconfio quem seja a varoa, né, que da profecia que está sendo preparada aí para o irmão. Não tem nada a ver, meu irmão, isso não é de Deus, o Espírito Santo não se contradiz, você tem que seguir a palavra de Deus. Então, se o descrente concorda em ficar no casamento, não deixe por motivo de religião, por motivo de cristianismo ou de fé, está errado biblicamente. Por quê? Verso 14, o marido incrédulo é santificado na esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do irmão, do marido crente. Santificar aqui é sentido abençoar, como José, a presença de José abençoou a casa de Potifar no Antigo Testamento. Deus fez prosperar a casa de Potifar, que era um idólatra egípcio, por conta da presença de José, que temia Deus. A casa de Potifar foi santificada por causa de José. Sodoma teria sido santificada se tivesse 10 justos lá, porque Deus disse, se tivesse 10 justos em Sodoma, eu não destruiria a cidade. Então a presença do crente santifica o lar, não no sentido de que vai dar salvação automática, mas Deus abençoa, privilegia, cuida daquela família por causa da presença do seu servo e da sua serva. Então, por causa disso, Paulo diz, não abandone o seu marido descrente, porque ele é santificado, abençoado no convívio com você e vice-versa. E não só você, final do verso 14, de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Um cônjuge crente santifica os filhos, é por isso que a gente aceita batizar o filho de um casal onde apenas um deles é crente, apenas um, baseado nessa passagem. A presença do pai ou da mãe crente santifica os filhos, distingue os filhos, separa os filhos, eles são de Deus. Mas, agora vem, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Se a iniciativa é do descrente, se ele quer se ir embora, e a razão é realmente por conta do cristianismo, ele não aceita, não quer, e tem muitos casos assim, ele vai embora, então a irmã ou o irmão está livre para deixá-los ir e fica livre também, porque Deus é Deus de paz. É com base nesse versículo que a nossa confissão de fé admite divórcio e novo casamento no caso de abandono por parte do descrente. Aí você me pergunta, pastor, e se for o crente que abandona? O correto é o conselho da igreja chamar o crente que abandonou o seu cônjuge, discipliná-lo, orientá-lo, pastoreá-lo a que volte. Se ele não quiser fazer, ele tem que ser excluído da igreja e ele passa a ser considerado como gentil e publicano e encaixa aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Mas tem que ter um processo disciplinar. A igreja não pode fechar o olho a isso, quando um crente simplesmente sai do casamento sem ter sido por adultério. Então, não pode fechar o olho para esse tipo de coisa.
Como sabe, mulher, se salvarás o teu marido. Não adianta ficar insistindo às vezes. Você não sabe se você vai salvar com esse caso assim. A mulher que não queria deixar o marido descrente, cachaceiro, vagabundo, mulherengo, né? E a mulher crente dizendo, não quero, vou me separar dele, eu não vou, sofrendo ali. Minha irmã, como é que você... Ele diz, pode ser que Deus queira salvar o meu marido através de mim. Resposta de Paulo, como é que você sabe se você vai salvar o seu marido? Como é que você sabe se você vai salvar o seu esposo? Então deixa aí se ele quer ir. Se ele quer ir, você não é obrigado a ficar nessa servidão, nessa escravidão, porque Deus nos chama para a paz. Eu termino, aliás, vocês já aprenderam que quando eu digo eu termino é que tem mais 1 hora ainda pela frente, né? Mas eu de fato estou terminando aqui. Eu quero trazer algumas aplicações rapidinho, primeiro para quem está solteiro, viúvo, divorciado. Espero que tenha ficado claro que casar não é para todos e casar não é a vontade de Deus para todo mundo. Que há exceções, dependendo das circunstâncias, que você pode ser solteiro e completo, feliz e realizado, como a Bíblia mostra e como a história da igreja mostra, homens e mulheres de Deus que serviram a Deus fielmente, tiveram uma vida frutífera e abençoadora. Então não se aflija, não faça do casamento o motivo da sua felicidade e a condição para você ser feliz. De repente você vai ser muito mais feliz se você ficar solteiro ou na posição em que você se encontra. Segundo, aos que estão contemplando o divórcio, aos casados que estão aqui, estão tendo problema no casamento e que estão pensando no divórcio como solução. Não é. Divórcio não é solução da perspectiva de Deus. Não houve adultério, não existe desejo de abandono, o casal se desentende, existe aconselhamento pastoral, existe ajuda da parte de Deus, existe você conversar com pessoas que têm experiência a respeito desse assunto. Não desista do seu casamento. Não desista do seu casamento, uma vez que não há base bíblica nenhuma para você terminá-lo. Aos que são casados, cultivem o casamento. Cultivem o casamento, aproveitem, desfrutem com alegria, especialmente no relacionamento sexual. E, finalmente, para os jovens que estão aqui que querem casar. Quando for casar, escolha uma pessoa crente. Porque você já viu que com crente dá problema, com descrente dá mais ainda. Tá certo? Com descrente dá mais ainda. Então, na hora de casar, assim, eu quero casar, aí você faz como aquele cara lá que eu falei, mostra uma varoa, né? Mostra um vaso, né? Ungido, com quem eu possa casar e te servir. E se a resposta de Deus for não, Ele vai dar graça para você. Ele vai dar condição para sustentar você no momento que parece de solidão, estar sozinho e assim por diante. Que em tudo nós confiemos em Deus e sigamos, irmãos, o que a Escritura nos diz, que é a base da nossa felicidade. Amém?